Você já pensou da sua necessidade de comunicar com o computador? Muitas das vezes a gente acha que isso é algo, sei lá, mais maluco. Você acha que às vezes não é algo para você, mas eu quero te provar o contrário. Essa série de vídeos aqui falando sobre linguagem de programação C, eu vou te ensinar o básico para você poder aprender a programar. Eu me chamo Lucas, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, gente, quando a gente vai falar sobre programação, sobre linguagens de programação, é claro que a gente fica com aquele medo, com aquele desespero, porque é algo novo. Assim como você aprender um outro idioma, assim como você aprender a nadar, correr, assim como você fazer crossfit, assim como qualquer outra coisa na vida, sempre será um desafio. Para mim, sempre foi um desafio tudo que eu precisei fazer. A gente tem um desafio para a gente nascer, a gente tem um desafio para a gente poder sobreviver, a gente tem o desafio diário da nossa vida para que a gente possa conseguir sempre caminhando, sempre levando, tendo benefícios daquilo que você almeja. Então, quem quer alguma coisa na vida vai sofrer um desafio de sair da sua zona de conforto. E essa série de vídeos é justamente para isso, para que a gente possa sair da nossa zona de conforto sobre programação. Lucas, mas o que que é programação? Para que que eu preciso colocar programação na minha vida? Será que eu consigo usar a programação para fazer uma automação? Vou dar um spoiler aqui para vocês. Eu já falei num vídeo, o card está aqui em cima. Eu já falei num vídeo sobre cidade inteligente. Gente, com certeza, cidades inteligentes, o que mais se precisou foi interação entre uma pessoa que está desenvolvendo e uma automação para realizar uma determinada ação. E eu nem estou discutindo inteligência artificial ainda não. Mas também eu discuti em um outro vídeo sobre uma programação mais avançada. Essa eu vou deixar o card lá no final desse vídeo, tá bom? Depois você vai lá, assiste e já marca lá. O importante que eu quero colocar para vocês é quando eu penso em programação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lógica. Sim, nesse card aqui em cima, você vai ver aí um pouquinho sobre lógica de programação e da sua importância, certo? Vamos então. Como que eu faço para escolher uma linguagem de programação? Eu lembro de muitos professores meus comentando o seguinte: a melhor linguagem é aquela que você sabe. Mas aí eu tenho uma vírgulazinha aí, que a gente vive um momento diferente. Isso não muda a frase, mas só complementa ela. Mas, claro, baseado naquela necessidade que você consegue solucionar de modo mais fácil, tá certo? Existem linguagens de programação que elas precisam que você vá lá e entenda como funciona, por exemplo, o somatório de dois valores. Outras linguagens de programação são tão alto níveis que você nem precisa definir o que que são, o que que não são variáveis, certo? E, para quem não lembra, já foi tema desse vídeo. Você já fala uma coisa aqui. Você está curtindo esses vídeos? Você está pegando e já se inscreveu no canal? Ah, eu espero um pouquinho. É só apertar aqui no sininho e aqui nesse like aqui. Ok? Pronto? Podemos continuar? Então tá bom. Então, quando eu vou falar ali de variáveis, eu estou falando de uma porçãozinha de memória que eu preciso ter para que se reservar, perdão, para que algo possa acontecer. Existem linguagens de programação onde que essas porções de memórias, elas têm que ter tipos. Existem outras linguagens de programação que elas não precisam ter tipos, elas são adaptativas. Vamos simplificar assim, não é um termo que eu gosto muito, mas é algo que pode acontecer. E aí, quando você vai pensar nisso tudo, nada disso acontece se você não criar um roteiro, um passo a passo. Opa, roteiro, passo a passo, a gente já falou isso aqui, são algoritmos. Então, para eu pensar numa solução de um problema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o problema. Sim, Lucas, dá até uma trava-língua, né? Se eu não entendo o que que eu tenho que resolver, eu nunca vou conseguir chegar numa solução. Vamos dar um exemplo aqui. Eu consigo fazer uma cirurgia?
Uma cirurgia para poder consertar o desvio de septo que eu tenho. Não faço a mínima ideia. Mas se eu estudar, eu vou entender a cirurgia, mas mesmo assim eu não vou ter a técnica para poder colocar ela para poder funcionar. Aí eu preciso de um profissional qualificado, que saiba fazer isso, um médico otorrino, um médico, com outra especialidade. Assim como que quando eu preciso procurar algum dentista, clínico geral, ok, mas eu preciso colocar um aparelho, eu tenho que procurar um ortodontista. Assim como que eu procuro, vamos lá, eh, sobre carro, os carros hoje cada vez mais eles estão com dezenas, centenas, eu vou até chutar aqui, milhares de sensores. Eu não um mecânico que não sabe trabalhar com isso, ele não vai funcionar, não vai saber, não vai conseguir trabalhar, não vai te dar que você espera no final. Ele pode até saber o problema, mas ele não sabe a solução. Isso, gente, para qualquer coisa. Eu disse mecânico, médico, dentista, mas isso para qualquer ação na nossa vida. Então, o que eu quero começar nesse nosso vídeo de hoje é justamente te explicar que depois que eu entendo o que que eu vou fazer, eu vou pegar uma linguagem de programação para poder interagir com o computador, e aí a partir desta interação eu vou enviar comandos que ele vai processar e ele vai enviar para o meu hardware, a minha peça, isso que vocês estão vendo aqui na sua frente. E aí, após isso, você vai conseguir dar o comando e receber o resultado. Beleza? Bom, existem diversos softwares que eu posso estar utilizando para trabalhar com a linguagem de programação. Vocês estão vendo aqui uma tela de um software que nem sempre é o mais utilizado, tá certo? Não estou fazendo propaganda, mas que vai te ajudar muito no momento que você precisa para desenvolver, que é o Visual Studio Code, tá certo? Depois eu vou fazer um vídeo como que você faz para inserir essa linguagem aqui, linguagem C, que é a linguagem que a gente vai trabalhar, tá certo? Eu estou usando aqui então uma versão que é de 8 de março de 2024, uma versão relativamente, relativamente não, perdão, uma versão atualizadíssima, tá certo? E aí eu coloquei alguns comandos aqui na tela, algumas informações aqui na tela. E eu quero explicar para vocês, para a gente começar aqui a entender o que que é e como é que eu interajo com a minha máquina, como que eu interajo com qualquer coisa. Bom, se você viajar para fora, vamos supor que você viajou lá para os Estados Unidos, uma cidade qualquer. Você precisa saber falar inglês, não é isso? Porque senão você não vai saber se comunicar de forma efetiva e você não vai conseguir trabalhar. Então, existe uma estrutura de palavras, frases, ações, contextualizações que vão me entregar aí é, um, vamos colocar alguns roteiros até pré-prontos, né? Perguntar, é, oi, meu nome é Lucas, não vai ter como eu fazer isso lá, então eu vou falar, hi, my name is Lucas, ok, uma forma de comunicar, uma forma de agir, mas eu preciso explicar para você que na hora de programar exatamente isso tem que acontecer. Essa primeira nossa interação, ela é bem tranquila, ela é bem rápida, mas ela é essencial para a gente poder entender. Então vamos lá aqui. A primeira coisa que eu tenho que entender numa linguagem de programação, como C, por exemplo, C é uma linguagem fortemente tipada, ou seja, ela precisa de eu identificar um tipo de dado para poder eu fazer uma interação. Ser uma linguagem também rápida, uma linguagem que tem uma acurácia, uma precisão muito interessante, mas ser uma a gente pode falar com muita sinceridade, é uma linguagem de programação de médio nível. Ela não é tão alto nível e muitas das instruções que eu preciso fazer em C podem ser um pouco maiores do que em outras linguagens. Mas, com o objetivo aqui é eu tratar sempre de uma linguagem, essa sessão de vídeos, ela vai falar então sobre linguagem C.
depois já me pediram para ser Python, certo? E eu vou trabalhando exatamente o que eu trabalhei em C, fazendo essa relação, claro, em vídeos separados, no vídeo em playlists separadas, certo? Bom, vamos lá então. Primeira coisa que eu tenho que entender em C é que a função principal de C, a main, é a função que será chamada pelo meu compilador. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, gente, é o compilador. Um outro exemplo de compilador que usa muito nas universidades é o CodeBlocks. Lucas, por que você não está usando o CodeBlocks? Porque eu quero mostrar para vocês que existem outras opções, tá certo? E outros modos que não são apenas o da faculdade. Então, olha só aqui, CodeBlocks aberto aqui, mas nesse momento usaremos aqui o Visual Code, tá certo? Versão dele aqui, só para todo mundo ver. Visual Studio Code 1.8, 7.2, tá certo? Vamos lá então aqui nesses nossos minutinhos aqui finais. Primeira coisa, eu preciso incluir o que nós chamamos de biblioteca. O que que é a biblioteca? Bom, você já foi na biblioteca, não é? Você acha na biblioteca o quê? Ah, chegou lá, você pegou um livro, chegou lá, você viu alguém que já escreveu alguma coisa, você foi lá e pegou um dicionário para você poder ver. O que que é isso? O que que é um livro, é um dicionário, o que que seja que for lá na biblioteca que você achou? Alguém já compilou, já fez um emaranhado de informações e essas informações elas já estão ali, já entre aspas, mastigadinho para você entender. Então, se eu precisar saber o que que significa uma palavra, vou no dicionário, consulto aquela palavra e aí, a partir dessa consulta, eu tenho uma resposta para o que eu quero, certo? É uma convenção que todo mundo entende que aquela palavra é aquilo, ok, e em si não é diferente. As linguagens de programação não são diferentes, tá certo? A linguagem C, então, ela precisa que se eu quero fazer interações com a máquina e eu não quero reescrever tudo do zero, eu vou utilizar de bibliotecas. Como é que eu faço para incluir essa biblioteca dentro do meu sistema para que eu possa utilizar? Eu vou sempre começar aqui, jogo da velha, include, e aí, quando eu coloquei jogo da velha include, o que que ele está falando? Olha, o Lucas vai incluir alguma coisa nesse código. Entre sinal de menor e maior, eu vou inserir o nome da biblioteca, que nesse caso aqui, no nosso exemplo, é, é stdio.h, que já nada mais nada menos é a biblioteca de standard input output. Opa. Standard. Tá errado aqui. Que é a biblioteca padrão de entrada e saída. Ok? E aí, nessa biblioteca padrão de entrada e saída, eu vou ter o quê? Interações que vão apresentar algo na tela e vão coletar algo da tela. Certo? Então eu vim cá e primeira linha pronta, quer dizer que eu estou incluindo essas funcionalidades que tem lá. Vamos ver, já que nós falamos de livros, de dicionário, eu estou incluindo então essas palavras que tem no dicionário lá, tá certo? Para que eu possa reutilizar, não precisa explicar para ninguém, ó, isso aqui é o que que significa que algoritmo é isso, pronto, acabou. Certo? O que que significa que printf, que é a palavra que está ali dentro, né? Da Standard I/O não precisa explicar. O próprio compilador já vai saber o que que é isso, certo? Gente, note quando vocês forem rodar aí essas informações nos seus compiladores, para que vem informação importante. Para que que eu quero um compilador? Gente, você pode simplesmente instalar um compilador, um programinha, criar lá no bloco de notas a sua estrutura do seu algoritmo, publicar na internet e pronto, acabou. Só que isso não vai fazer o sentido que você espera. O que você quer justamente é trabalhar com uma interface que te ajude a solucionar problemas, tá certo? Então vamos lá. Adicionei a primeira linha, dei um Enter, só para pular de linha, ok? Pode colocar junto, não tem problema nenhum.
Função principal. E aí, como eu disse, essa aqui vai ser a última informação desse nosso vídeo. Vou ficar grande, certo? A função principal, ela retorna um número, ou seja, ela tem um nome. Toda função, ela tem o seguinte, a seguinte sintaxe. Tipo, retorno, nome, função e parâmetros ou argumentos. Nesses nossos exemplos, eu não vou colocar argumentos ou parâmetros da função principal, mas percebam que toda função ela tem que ter essa estrutura. Tipo de retorno, a gente vai falar um pouquinho nos próximos vídeos, tá certo? Mas para a gente entender aqui, int, que significa inteiro, que serve para que eu grave números, ou seja, os tipos ali serão números como retorno, e eles vão me permitir que dados numéricos sejam tratados, ou seja, eu estou retornando um inteiro. Main, função principal. Abrir e fechei parêntese. O que que significa abrir e fechar parêntese? Significa que eu não tenho, ele está dando até um exemplo ali, eu não tenho ali um argumento, um parâmetro para poder utilizar, certo? Então, a minha função principal é a função que, quando o meu compilador precisar saber quando ele vai chamar a função principal main, ok? Beleza? Próximo passo, eu vou apresentar uma palavrinha reservada printf. O que que o printf faz? Printf é aquela função de output, ou seja, de saída, que o parâmetro dela diz que eu vou colocar aqui uma expressão, que no caso é oi, vírgula, tudo bem, ponto de interrogação, e é isso que ele vai apresentar na tela. A função printf, ela também tem um tipo de retorno que não está sendo apresentado, então ele é nada, ele é nulo, perdão, ele é vazio, e ela tem um argumento aqui, oi, tudo bem, ok? Dentro do parêntese significa a minha delimitação desse meu argumento. E dentro da aspas, eu chamo de aspas duplas, tá? Dentro das aspas duplas, eu vou ter aí a expressão que eu quero apresentar em tela. Na linguagem C, o meu, o meu início do meu programa, o meu início do meu desenvolvimento, eu tenho que entender que eu preciso finalizar algumas linhas, eu vou falar assim para deixar isso para o próximo vídeo, tá? Com um ponto e vírgula. Toda vez que eu chamo uma função e ela tem um tipo de retorno, eu tenho que retornar um valor. Nesse caso aqui, existe uma controvérsia, uma confusão, mas que eu posso indicar para vocês o seguinte. A função principal int main, ela retorna um valor para ser tratado. Se eu não estou tratando este valor, eu vou colocar um retorno zero, porque não faz sentido eu retornar nada diferente daquilo que eu não vou tratar, certo? Mas aí, Lucas, e esse abre e fecha chaves? Eu tenho um bloco, ou seja, aqui começa a minha main, aqui termina. Se eu criar algo depois, vai estar fora da main, está fora desse bloco. E essas questões de blocos são muito importantes, certo? Nesse vídeo, gente, o que que eu quero apresentar para vocês? Primeiro que eu comecei o vídeo explicando algo que provavelmente é muito novo para vocês. Eu preciso de uma linguagem para comunicar com o computador e ela não é só 0 e 1, como todo mundo diz por aí, certo? Ela tem uma cara, ela tem uma estrutura. Eu quero apresentar para vocês então a linguagem C. Esse primeiro vídeo foi um pouquinho mais longo, os próximos serão mais curtinhos, mostrando tudo que for necessário para a gente poder entender um código que está sendo apresentado em tela, certo? Para executar, ou seja, para mostrar que isso aqui funcionou, eu vou apertar o play e ele vai me apresentar aqui a resposta no meu terminal. Oi, tudo bem? Então, quer dizer que ele executou, o programa foi executado e mostrou em tela. Pegando esse mesmo código, code blocks aberto aqui. Vamos lá. Pegando esse mesmo código aqui
Deixa eu só criar aqui, desculpa, new empty file, se ele não travar, né, meu filho? Isso. E eu vou salvar ele aqui, né? Então, exemplo 1.c. E eu executar, ele vai apresentar na tela aquele oi, tudo bem. Viu que interfaces de desenvolvimento diferentes. Esse aqui do CodeBlocks. Esse aqui, opa, esse daqui do meu é, Visual Code, Visual Studio Code. Ele apresentou em locais diferentes, mas ele apresentou o resultado. Então, na verdade, o que que eu vou ter que entender é qual das interfaces ela está mais é, próxima daquilo que eu espero. Qual das interfaces elas vão apresentar e vão ser benéficas para poder ser utilizado. Meu nome é Lucas, seja muito bem-vindo a essa série de programação em C. Não se esqueça de se inscrever, de curtir esse vídeo. É muito importante que vocês também façam comentários, eu vou respondendo à medida que for possível, mas principalmente não tenhamos dúvidas daquilo que está escrito, certo? Sempre que for possível, eh, eu posso até refazer alguma parte do código, do vídeo, para que vocês possam entender, mas sempre que for possível, deixe seu comentário. Isso é muito importante, é muito relevante para o YouTube, para mim também, tá certo? Para saber que o que eu estou propondo nesse canal está sendo algo interessante, o que, que eu estou querendo colocar para vocês é algo benéfico, certo? Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.